Está no ar uma estação de TV diferente, uma emissora da Frente Brasil Popular. Aqui você vai ver Povo Repórter, um jornalismo do jeito que o povo gosta. Você vai saber como os banqueiros ganham com a inflação. Isso aplica onde? No overnight. E como o povo perde com a inflação. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? No Povo de Ouro, as músicas que vão tomar conta da campanha eleitoral. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com sinceridade, Lula lá, com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilha nossa estrela. Vamos todos formar uma grande rede do povo. Rede Brasil Popular. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de ricos. Em nenhum lugar a riqueza está concentrada em tão poucas mãos. O mais cruel é que os que produzem a riqueza não têm acesso a ela. Eu não como, né? Não. Sobe? Não. Só carrego. Só carrego. O que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias? 2 vezes ao dia. A campanha eleitoral se decide com o povo na rua. Nos últimos dias, a comitiva de Lula e da Frente Brasil Popular realizou grandes comícios por todo o país. Domingo, em São Paulo, mais de 50 mil pessoas lotaram a Praça da Sé, fazendo o maior comício da campanha eleitoral. O entusiasmo do pessoal era contagiante. Eu sou candidato à presidência da República porque a classe trabalhadora, a dona de casa e a classe média proletarizada resolveu assumir para si a responsabilidade de dirigir esse país. Violência contra trabalhadores sem terra. Um trabalhador morto e 70 feridos pela Polícia Militar de Santa Catarina. 500 policiais armados de metralhadoras, pistolas, bombas e sabres atacaram um acampamento de trabalhadores sem terra em Palma Sola, oeste de Santa Catarina. 2.000 trabalhadores, homens, mulheres e crianças, estavam acampados em terras abandonadas de um grande latifúndio improdutivo. E não vamos fazer reforma agrária nas terras devolutas, na beira das estradas, como querem alguns. Nós vamos fazer reforma agrária na terra dos latifundiários desse país. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. Esse é seu salário. Esta é a inflação. O salário consome rapidamente. A inflação vai a todo gás. Se você não tomar providências, vai se queimar. Acabe com isso. Enfrente com Lula. De passagem pelo estado de Tocantins, Lula e sua comitiva foram até Formoso do Araguaia. O avião de Lula aterrissou na fazenda onde estão apodrecendo toneladas de arroz armazenado pelo governo. Na chegada, uma surpresa. Homens armados esperavam por Lula. A autorização que eu tenho é possível. Que não posso atravessar a independência. E tentaram impedir a gravação de imagens no depósito de arroz estragado. O senhor não vai continuar filmando, eu já pedi, e os senhores não vai continuar filmando. Os senhores não vão, o senhor não vai continuar filmando, eu já pedi, e os senhores não vai continuar filmando. Afinal, o pessoal da fazenda recuou e depois de 3 horas de tensão, Lula entrou no depósito de arroz. Constatamos que realmente o arroz está estragado. Vocês podem notar milhares de toneladas de arroz aqui estragando, enquanto o povo brasileiro passa fome. O ex-senador Lázaro Barbosa é o coordenador da campanha de Collor em Goiás. Ele foi secretário-geral do Ministério da Agricultura nos últimos 3 anos. Estava no ministério quando o arroz apodreceu. Lázaro Barbosa foi entrevistado pela Rede Povo. E no instante em que eu senti que não valia mais a pena, eu tomei a decisão de me demitir do cargo, pedir demissão do cargo.
O senhor Lázaro Barbosa era secretário-geral do Ministério da Agricultura no tempo em que esse arroz estragou. Portanto, ele poderia ter evitado esse arroz estragar, porque ele assumiu o ministério várias vezes. Refletindo o crescimento da campanha no ABC Paulista, milhares de operários doaram parte de seus salários para a candidatura de Lula. Você acha importante o que você está fazendo? Mais do que importante, eu só não dou mais do que eu não posso. Ajudar a campanha do companheiro Lula, porque o companheiro não pode pedir dinheiro para os empresários, tem que pedir para nós, trabalhadores. A Rede Povo apresenta O Passado Condena, novela política, capítulo 1. Geisel andava com Figueiredo, que andava com Sarney, que depois começou a andar com Ulisses. Sarney era presidente do PDS e andava com Delfim, que naquela época andava com Afif. Afif era secretário da Agricultura e andava com Maluf. Maluf andava com o prefeito biônico Collor. Collor, que votou em Maluf no colégio eleitoral, hoje anda com Antônio Carlos Magalhães, que anda com Sarney, que andou muito com Figueiredo, que andava com Geisel, que hoje anda com Aureliano. Esta é uma novela política que vai terminar. Um capítulo que, se depender da gente, nunca vai se repetir. Governo Sarney trama contra o patrimônio do povo. Dia 12 de outubro vai vender por preço de banana a Maferza, a maior fábrica de material de transporte do país. A Maferza vai ser vendida na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro por 22 milhões de dólares. O patrimônio da empresa é várias vezes superior a esse valor. A denúncia da Rede Povo pôs à nua negociata tramada contra o patrimônio do povo. Sarney, que tinha pedido tempo para falar na Rede Povo, desistiu. O ministro da Justiça, Saulo Ramos, foi forçado a reconhecer que a Rede Povo tem razão. A privatização da Maferza é uma negociata mesmo. Vitória Popular. Suspensa a privatização da Maferza. Diante das denúncias da Rede Povo, Sarney recuou e suspendeu a negociata da privatização da Maferza. Estaremos juntos a vida inteira para não permitir que essas empresas estatais sejam entregues ao capital nacional e ao capital multinacional. Estaremos juntos a vida inteira, até que a gente viva numa pátria efetivamente livre, numa pátria democrática e numa pátria onde a classe trabalhadora possa administrar o resultado da riqueza produzida pela própria classe trabalhadora. Muito obrigado e até a vitória dia 15, se Deus quiser. Vai lá e vê, planaltos, rios, verdes, matas. Vai lá e vê, que a alegria já esperou demais. Vai lá e vê, índia, branca, mulata, negra, tua gente. Vai lá e vê, tão pura mistura que te faz. E sendo assim, Brasil, rompe a cortina do passado pra fazer uma alvorada despontar. A estrela, serena luz, guiando a nossa esperança, se espalhando lá, lá, lá. É Lula, Lula, lá. A Frente Brasil Popular é formada pela aliança do Partido dos Trabalhadores com o Partido Comunista do Brasil e com o Partido Socialista Brasileiro. A Frente Brasil Popular apoia Lula do PT à presidência e o senador gaúcho José Paulo Bisol à vice-presidência. Nós, Bisol, eu e você, vamos ter que ir na frente desse povo assumir um compromisso. Nós vamos construir essa sociedade e nós queremos dizer que essa sociedade não vai ser encontrada no regime capitalista, ela vai ser encontrada no sistema socialista que a gente vai implantar um dia nesse país. A candidatura de Lula à presidência da República cresce em todo o país. A campanha está nas ruas e ganha o apoio do povo nos grandes comícios do candidato da Frente Brasil Popular. O Brasil criança na alegria de se abraçar. Lula lá, com sinceridade. A multidão se emociona nos encontros com Lula. Eu vou chegar em São Paulo e vou dizer, não é verdade que a gente era segundo na pesquisa de Belém. Na verdade, nós somos primeiro na pesquisa e na
Vote no primeiro. Com Lula, o povo vai para o segundo turno. Aqui você vê a verdade na TV. Adivinhe que país é este? 63 milhões de menores. 36 milhões de menores carentes. 7 milhões de menores abandonados. O nome desse país é Brasil. 1 em cada 3 brasileiros não tem casa para morar. São 50 milhões de pessoas vivendo precariamente em barracos, cortiços, favelas, embaixo de pontes. Faltam 10 milhões de casas no país. 80 milhões de brasileiros têm menos de 25 anos. Mas os jovens estão abandonados pelo governo. 31 milhões são analfabetos e metade da população tem apenas 2 anos de escolaridade. Desde cedo, os jovens têm que trabalhar. É difícil, você tem que lutar muito, batalhar bastante para conseguir chegar em alguma coisa. Muitos têm que trabalhar e estudar. Trabalha de manhã e estuda à noite. É difícil a vida assim? Ah, um pouco difícil, né? Por quê? Força muito, eu durmo 5 horas por noite. Todo trabalhador quer ter o direito ao emprego. Todo trabalhador quer ter direito a uma casa. Todo trabalhador quer ter direito à alimentação necessária. Todo trabalhador quer ter direito à escola. Todo trabalhador sonha seu filho ser doutor. Todo trabalhador sonha em poder dar à sua família o melhor possível a nível de condições de vida. Todo trabalhador sonha poder comprar um presente de Natal para o seu filho. Todo trabalhador sonha poder comprar um presente no dia do aniversário. Todo trabalhador sonha poder, no dia da criança, por menor que seja, dar um presente aos seus filhos. Esse é um sonho. Esse é um sonho pequeno. Esse é um sonho que não é nada para quem trabalha a vida inteira. Este é um sonho que não deveria ser nada para quem trabalha 240 horas por mês. Este é um sonho que não deveria ser nada para quem trabalha de sol a sol. E por que não podem fazer isso? Por que não podem? Exatamente porque o sistema que predomina nesse país é um sistema capitalista arcaico, aonde meia dúzia pode tudo e a maioria não pode nada. A campanha de Lula cresce nas ruas, nos encontros com o povo, nos grandes comícios e empolga as multidões. A força da candidatura de Lula está em suas profundas raízes populares. Ela se apoia no movimento de milhões de trabalhadores das cidades e do campo, nos sindicatos, nas organizações populares. Tudo isso e muito mais na tela quente da sua. 1988. Chico Mendes, ainda vivo e desconhecido, continua sua luta pela preservação da Amazônia e pela sobrevivência dos povos da floresta. Ao lado dele, olha só quem estava lá. Viajando de barco pelo Pantanal, Lula ficou impressionado com a riqueza natural da região. Eu acredito que o dia que a sociedade brasileira conhecer a importância do Pantanal, a sociedade brasileira vai assumir a luta pela preservação do Pantanal. E assumiu um compromisso de defesa do Pantanal. Nós da Frente Brasil Popular precisamos assumir a responsabilidade perante o povo brasileiro de que isso aqui tem que, no mínimo, ser tombado, de que isso aqui precisa, no mínimo, ser preservado, de que nós poderemos tranquilamente criar aqui o Instituto Ecológico, pensando num futuro bem próximo, criar uma universidade ecológica para evitar que haja pesca predatória, para evitar que haja caça predatória, para evitar que isso aqui seja transformado numa indústria de exploração que leve ao fim a extraordinária fauna que representa o Pantanal. Veja o encontro de Lula com o povo do Nordeste. Semana passada, a comitiva da Frente Brasil Popular esteve na Bahia. Quarta-feira, Lula e seus companheiros foram recebidos festivamente em Ilhéus. O povo de Itabuna não fez por menos, foi às ruas receber Lula. E em Vitória da Conquista, houve um grande comício.
Em Feira de Santana não havia previsão de comício, mas o povo se juntou na praça para ver e ouvir Lula e acabou em comício. No dia seguinte, Lula visitou as cidades gêmeas, Petrolina e Juazeiro, na divisa de Pernambuco e Bahia. À noite, Garanhuns recebeu calorosamente seu filho mais ilustre. Reforma agrária é o Lula mesmo. Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Aqui começa a reforma agrária no Brasil. Em 87, 35 famílias de trabalhadores rurais sem terra chegaram a este local, conhecido como o assentamento do holandês. As famílias se ajeitaram nesses barracos e começaram a trabalhar. Em menos de 3 anos, os trigais tomaram conta da região. Hoje, 550 hectares estão cultivados. O resto é pastagem, onde são criadas 300 cabeças de gado. Afinal, o começo de uma vida com dignidade. Nós vamos fazer a reforma agrária porque é a única forma de desenvolver esse país, gerando milhões de empregos, gerando uma quantidade enorme de produção, barateando o alimento, gerando habitação, gerando felicidade. Filhos ingratos. Caso verdade em um capítulo. Este é filho deste. Este é pai deste. E todos são filhos deste. Tadinhos. Por mais que eles não queiram, são tão parecidos com o pai. A reportagem da Rede Povo foi a Alagoas e registrou as péssimas condições de atendimento da população pelo sistema de saúde do estado. O único pronto-socorro do estado está em precárias condições de funcionamento. O esgoto escorre em goteira pelo corredor da UTI. Agulhas de injeção descartáveis são usadas mais de uma vez. Como ela utiliza muito lá, aplicando a aplicação de soro, né? Aí ela traz e esteriliza de novo e utiliza aqui no paciente, que é uma coisa errada. Isso aqui é descartável. Depois que usada, tem que ser jogada fora. Isso aqui que você está vendo hoje, com esse buraco aqui, foi de onde caiu um rato em cima de um paciente aqui durante uma cirurgia. Ar-condicionado não funciona. As cirurgias são realizadas com as janelas abertas, à luz do dia, com ventilação externa. Contaminação total. Essa foi a situação em que o estado foi deixado pelo ex-governador Collor de Mello. E não foi por falta de verbas. Em 1989, até agosto, Alagoas recebeu mais de 30 milhões de cruzados novos para a saúde. E não se sabe onde foram aplicados. Atenção, eleitor. Existe um candidato que fala uma coisa e, quando foi governador, fez tudo ao contrário. Veja aqui como ele deixou o seu estado. A mortalidade infantil continua entre as maiores do país. As verbas recebidas não foram aplicadas na saúde do povo. Nenhum corrupto foi punido. E os marajás continuam todos lá. Estas imagens são da favela do Brejal, em Maceió, capital de Alagoas. Aqui moram 2.000 famílias em condições desumanas de vida. Cercadas por esgoto a céu aberto, sujeitas a constantes inundações, vítimas da fome e das doenças. Você mora aqui há muito tempo? Já está com uns 20 anos. E é sempre assim? É, sempre assim, encheu d'água, essa danação d'água, aí os meninos tudo doentes, morrem, aquela pior danação. Quem são os responsáveis pela miséria do povo de Alagoas? Há mais de 40 anos,
A família Collor de Mello faz parte dos grupos poderosos que dominam Alagoas. O herdeiro da oligarquia, Fernando Collor de Mello, já foi prefeito biônico de Maceió, deputado federal pelo PDS e governador do estado com o apoio de Sarney. O governador Collor de Mello não fez nada aqui para ajudar? Para nós aqui não. Nada para nós. Prometeu o mundo e o fundo e não deu nada. E nem vai dar. Você acabou de ver o Brasil velho. Fique do lado certo. Vote do lado do povo. Um domingo de festa em Brasília. Foi uma grande manifestação da Frente Brasil Popular em apoio à candidatura de Lula à presidência. 2.000 pessoas subiram a rampa do Congresso. Em frente aos palácios, o balão da campanha de Lula encheu de pressa e tomou conta do céu da capital federal. O povo formou o mapa do Brasil e ainda sobrou gente para compor o nome de Lula. Mário Amato, o principal dirigente dos grandes empresários, inconformado com o crescimento da campanha de Lula, tentou levar a população ao pânico, dizendo que com a vitória de Lula, 800 mil empresários deixariam o país. Foi repudiado pelo povo. O que você achou das declarações do Mário Amato, quando ele disse que se o Lula fosse eleito, o Mário Amato e mais alguns empresários fugiriam do Brasil? Acho que é um ato de terrorismo, acho que isso não ajuda a democracia. Rede Povo apresenta O Último Trem para Paris. Uma história mal contada. Mário Amato diz que Roberto Marinho vai sair de avião. Olacir de Moraes vai sair de barco. Roberto Cardoso Alves vai sair de iate. Luiz Eulálio Vidigal vai sair de trem. E todos vão se encontrar com Nagy Narras em Paris. Senhor Mário Amato, o povo brasileiro vai ficar. E junto com ele, todos os empresários patriotas interessados no progresso do Brasil. – 1988. Assembleia Nacional Constituinte. Os partidos populares se unem para defender os interesses dos trabalhadores. Conquistam o direito de greve, jornada de 44 horas e outros avanços. No plenário, lutando por tudo isso, olha só quem estava lá. Fortaleza, Ceará. 50 mil pessoas participaram do comício de Lula no sábado passado. Foi o maior comício na história de Fortaleza. Maior até do que o comício da campanha das diretas já. Brasil, urgente, Lula presidente. Quarta-feira em Belo Horizonte. Uma multidão de 60 mil pessoas no comício de Lula. Há muito tempo, Minas não via uma manifestação tão vigorosa. Lula empolga o Rio de Janeiro. 100 mil pessoas lotaram a Cinelândia. Início desta campanha. Num clima que lembrava a campanha das diretas já, a multidão entusiasmada participou intensamente. No dia 17 de outubro de 1989, mais de 100 mil pessoas levantaram a voz e gritaram: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e nós vamos ganhar as eleições dia 15 de novembro no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Vocês, companheiras, donas de casa, companheiros trabalhadores, possivelmente vão ficar perplexos, assustado com o que eu vou dizer para vocês agora. Isso que eu tenho na mão não é cimento, não é cal. Sabe o que é? Leite em pó. A Frente Brasil Popular descobriu em um armazém da Cibrazen, na Moca, em São Paulo, toneladas de leite estocadas há 3 anos. Esse leite foi importado da Holanda em 86, durante o Plano Cruzado pela Cobal. A Justiça embargou o leite por haver suspeita de que estava contaminado por radioatividade de Chernobyl. Desde então, o leite está no armazém, se estragando, sem nenhuma providência do governo nem da Justiça. Enquanto a senhora vai no supermercado, enquanto você, companheiro, vai na padaria buscar leite e não tem, e quando tem aumenta todo dia,
Esse leite está aqui há 3 anos. Essa imensidão de saco de leite. 3.519 toneladas de leite, estragando há exatamente 3 anos. Essa aqui já não serve mais para nada. Possivelmente, se for constatado que não tem radioatividade, não vai servir para as crianças nossas tomar. Porque já está estragado, já passou do tempo. Sabe por que ele vai servir agora? Para fazer ração para gado. Possivelmente todo esse saco de leite aqui, se não tiver nada com Chernobyl, vá para um leilão para fazer ração para gado. Veja que desgraça. Enquanto o gado de alguns poucos fazendeiros podem comer ração de leite holandês, nós temos no Brasil ainda 1.000 crianças morrendo de fome por dia antes de completar 1 ano de idade. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda a certeza. Pra você, meu primeiro voto, pra fazer brilhar nossa estrela. Lula lá, é a gente junto. Vida de mulher. 18 milhões de mulheres no Brasil trabalham fora de casa. De cada 3 trabalhadores, 1 é mulher. As mulheres são a metade mais explorada de nosso povo. Elas trabalham muito e ganham pouco. Nós ganhamos 90, 96 por semana. Dá pra viver, dona Maria? Não dá, né? Não dá pra viver. Fazem o mesmo trabalho dos homens e ganham menos que eles. Às vezes você faz a mesma função que ele, mas geralmente por você ser mulher, Ganha menos? claro. Mas as mulheres enfrentam a exploração e a discriminação. Sua luta já tem história. Elas estão se organizando e sabem que não estão sozinhas. Por que Lula? Porque Lula é o legítimo representante do povo. No dia 15, vote no primeiro. Lula para o segundo turno. Metade dos brasileiros são negros. São 70 milhões e nunca elegeram um presidente negro. A senhora acha que os negros têm as mesmas oportunidades que os brancos ou ainda não? Ainda não. Por que não? Porque, olha, veja bem, se faz um teste, né? A pessoa de cor faz mais ponto e o branco faz menos, fica a vaga para o branco e o negro fica de fora. A escolaridade dos negros é a mais baixa. A taxa de analfabetismo entre os negros é o dobro da dos brancos. Eles trabalham nos empregos mais pesados e os mais mal pagos. E sua jornada de trabalho é a mais longa. O Brasil só será um país essencialmente democrático quando não houver preconceito racial. Não basta apenas estar na Constituição que não deva haver discriminação e que é proibida a discriminação. Porque a discriminação mais grave é aquela que está na cabeça das pessoas. Os últimos comícios de Lula no Norte e Nordeste tornaram-se grandes acontecimentos políticos. O entusiasmo popular nas ruas e praças evidenciou que a candidatura de Lula caminha para a vitória. Veja em Fortaleza na segunda-feira, um comício sem precedente, uma manifestação de vontade do povo cearense. Na terça-feira em Belém, ao sol do meio-dia, um gigantesco comício. O povo do Pará se manifestou. Também está com Lula. E à noite foi a vez do povo de Recife. 80 mil pessoas na Avenida Dantas Barreto, sustentando a vitória da candidatura da Frente Brasil Popular. A nossa classe dominante é hipócrita. A nossa classe dominante não chegou ainda na Revolução Francesa, que foi feita há 200 anos atrás. Na hora de ganhar dinheiro, eles são modernos e ganham dinheiro como empresário do século XXI. Na hora de pagar salário, eles pagam como empresário do século passado.
Quarta-feira, a consagração maior do povo de Salvador. Os baianos exigem Lula na presidência. A onda Lula, que essa semana inundou o Nordeste, chegou ao Rio de Janeiro na noite de sexta-feira. Eram mais de 300 mil pessoas lotando a Avenida Presidente Vargas em frente à Candelária. No comício, o som da multidão era maior do que o do Maracanã lotado. Nós estamos chegando ao dia 15 de novembro, ao dia em que vocês terão a oportunidade de determinar que tipo de Brasil que vocês desejam. Se vocês querem um Brasil com analfabeto ou um Brasil sem analfabeto, se vocês querem um Brasil com fome ou um Brasil sem fome, se vocês querem um Brasil de concentração de riqueza, um Brasil de distribuição de riqueza, se vocês querem um Brasil de fartura na mesa do povo ou um Brasil em que não tem absolutamente nada na mesa do povo. Nós vamos decidir. Você companheira, você companheiro, vai decidir. Quando você for votar dia 15, você não vai apenas fazer um X para escolher um candidato a presidente da República, porque esse ato é simples. É importante que você olhe na cara do seu filho, na cara do seu pai, na cara da pessoa que você mais ama e assuma um compromisso com ele. Na verdade, você tem que fazer quase que uma profissão de fé. Você precisa dizer para ele que tipo de futuro que você deseja para ele. Consequentemente, você vai ter que dizer que tipo de Brasil que você quer. Um candidato que tem uma militância como vocês não tem por que reclamar. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de fortunas, nós não precisamos de facilidade, porque nós temos dois valores que os nossos adversários não têm. Nós temos moral e dignidade. E é isso que vai nos garantir a vitória. Você acabou de assistir mais um programa da Frente Brasil Popular. Tchau! A gente volta no segundo turno. A gente não falou que vinha? Olha o povo aqui outra vez. Chegou a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular e do movimento Lula Presidente na sua. E nós chegamos ao segundo turno. E estamos tentando fazer aliança com os setores progressistas da sociedade. Estamos fazendo aliança com os companheiros do PDT, com os companheiros do PSDB, com os companheiros do PCB, com setores progressistas do PMDB. E estamos fazendo alianças com setores da sociedade que não participam de política, mas que querem ver esse país mudar de cara. Vitoriosa no primeiro turno, a candidatura da Frente Brasil Popular amplia as adesões e ganha forças para o segundo turno. Em Pernambuco, com a presença do governador Miguel Arraes do PMDB, 150 líderes rurais se reuniram no fim de semana e foram unânimes no apoio a Lula. Mário Covas com Lula. Lula encontrou-se em São Paulo com Covas e a direção do PSDB para entendimento sobre o apoio à sua candidatura à presidência. O partido, embora não tivesse tempo de discutir um programa curto,
e reconhecendo que há algumas diferenças, ainda assim apoia a candidatura Lula e o apoia com todo vigor. A posição do PDT é de alinhamento em torno desta unidade que nós trabalhamos por construir. É como disse o Lula, é uma unidade na diversidade das posições democráticas, progressistas e de esquerda. Nós estamos juntos. Dando continuidade aos contatos para ampliar o leque de forças com vistas ao segundo turno, Lula encontrou-se em seguida com Roberto Freire do PCB. Um encontro que o voto já estava definido incondicionalmente e que era necessário apenas discutir a nossa participação na campanha e, mais do que isso, as preocupações conjuntas com um governo democrático e progressista nesse país. Diz-me quem te apoia, que te direi quem és. Alguns dos maiores empresários do Brasil se reuniram em São Paulo para decidir quem vão apoiar. Mário Amato, poderoso presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. O senhor é quem? Eu sou contra. Eduardo Rocha Azevedo, grande investidor no mercado financeiro que preside a Bolsa de Valores de São Paulo. Doutor Eduardo, em quem o senhor vota? Eu vou votar no Paulo de Mello. Flávio Teles de Menezes, latifundiário, presidente da Sociedade Rural Brasileira. O senhor vota em quem? Eu, pessoalmente, votarei em Fernando Collor de Mello. Só para confirmar, Romeu Trussardi, o magnata presidente da Associação Comercial de São Paulo. Quem é o candidato de vocês? O verdadeiro candidato dos supermarajás do país? É o candidato Collor de Mello. O candidato do povo brasileiro é outro. É chuva, é sol, é Lula e Bisol. O povo não arreda pé. Em Florianópolis, criou um novo refrão para mostrar que está com Lula até debaixo d'água. Eu sonho com este país em que nunca mais tem uma criança passando fome. Eu sonho com o Brasil no dia em que nunca mais uma criança, uma menina de 10, 12, de 15, 16 anos tenha que vender o seu corpo a troco de um prato de comida. Eu sonho com este país e tenho certeza que você também sonha. A gente pode construir esse país. Recife, quinta-feira à noite. 150 mil pessoas na Avenida Dantas Barreto. Na opinião de Miguel Arraes, foi o maior comício da história de Recife. Quando Lula e Arraes chegaram, a multidão aplaudiu longamente. Vocês estão dizendo hoje em Recife, a gente não está fazendo um comício, a gente está tomando um porre de alegria, está tomando um porre de prazer, está tomando um porre de satisfação e de democracia. No ar, Onde Estava Você? Um programa para o eleitor pensar. 1972. O operário Lula, que começou a trabalhar com 11 anos de idade, era eleito secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. 1972. Collor completava 23 anos, sem nunca ter trabalhado. E ganhava de presente do pai milionário uma empresa, a Gazeta de Alagoas.
1975. Lula se candidatava a presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E onde estava Collor? No Rio de Janeiro, dando uma festa de Marajá para 5.000 convidados. Era a festa de seu casamento com Lilibete Monteiro de Carvalho, filha de um milionário, sócio de Roberto Marinho. Lula foi eleito presidente do sindicato com 92% da votação. E Collor ganhou, como presente de casamento, a Prefeitura Biônica de Maceió. Lula lutava junto com seus companheiros trabalhadores. Collor vivia em farras e viagens pela Europa com seus amigos milionários. Na sua opinião, qual deles é sincero quando diz que vai defender os pobres? Não é esse mesmo. Ha! Tá querendo me enganar, é? Ha! É esse! É esse! É esse que eu quero! Em todo o Brasil, o povo está lavando a alma, tomando um porre de democracia. Sábado à noite, Salvador, 150.000 pessoas fazem festa para Lula. Na farsa montada junto com o jornalista de aluguel Ferreira Neto, Collor mostrou sua cara verdadeira. Essa tese do calote na dívida interna nos deixa a todos apavorados. Isso é algo indefensável, porque isso ataca e afeta o pequeno poupador. Mentiu descaradamente, dizendo que o governo de Lula não vai pagar a poupança. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão bobo que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Ele não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, o pilantra, o corrupto. Paraná, celeiro do Brasil, está em crise. O desânimo toma conta de milhares de pequenos e médios produtores do estado que, sozinho, poderia produzir alimentos para todo o Brasil. Essa situação do Brasil só vai acabar o dia que existir duas coisas fundamentais. A primeira é uma política agrícola capaz de privilegiar o pequeno e o médio agricultor. E a segunda é uma política de reforma agrária para evitar que o povo pobre desse país continue morrendo de fome como está hoje. Sem esses dois instrumentos, nós não resolveremos o problema do Brasil. Não era carnaval, mas o povo carioca fez uma grande festa popular para receber Lula sexta-feira à noite. 50.000 pessoas pagaram ingresso e lotaram a Praça da Apoteose no Rio para participar, junto com seus artistas mais queridos, da festa para Lula. Foi uma festa bonita. Lula agradeceu emocionado a homenagem do povo e dos artistas. Na festa, o povo do Rio mostrou quem é que ele escolheu para ser o futuro presidente do Brasil. Praia de Pajuçara, em Maceió. 100.000 pessoas repudiam Collor e dão boas-vindas a Lula.
No primeiro debate frente a frente, Lula derrota Collor. Collor entrou no debate rugindo como leão. É fundamental que nós tenhamos bem presente. E saiu miando como um gatinho. Não é bem assim, porque Logo, Lula mostrou a incoerência de Collor. Olha, como é fácil você chegar no microfone e ficar dizendo que eu vou dar 45 bilhões de dólares para cá, 38 para lá, 40 para lá. Depois eu peço para algum economista aqui, a própria assessora dele, anotar tudo, porque vai chegar uns 800 bilhões de dólares no nosso PIB, coisa que não é do Brasil hoje. Collor se perdeu quando Lula perguntou como ele iria aumentar os salários. Eu queria, então, já que o candidato não falou do salário mínimo, eu vou falar aqui. Ele disse em vários programas de televisão que a meta em 5 anos é triplicar o salário mínimo. E coloca isso, não sei se o Magro orientou direito, coloca isso como se fosse uma coisa extraordinária. Eu queria apenas lembrar ao candidato Fernando Collor de Mello que a promessa de em 5 anos, possivelmente a sua economista Ana Cardoso depois possa lhe orientar, é que a proposta política de triplicar o salário mínimo em 5 anos é menos do que a atual lei do salário mínimo que nós temos no país. Não é bem assim, não é bem assim. Veja nas ruas o resultado do debate entre Lula e Collor na televisão. Lula ganhou. O Lula deu um maior show no Collor de Mello. O Collor de Mello não teve saída, rapaz. Quem assistiu o debate, o Lula tem melhores propostas. O Lula é um cara que lutou, como a gente conhece, como peão, e hoje está aí nas manchetes de jornais. Eu acho que é o cara ideal para a gente votar. Com licença, a senhora já tem candidato? Ah, já tenho sim, minha filha. E como é que a senhora escolheu? Ah, pra mim é tudo igual, né? Escolho pela embalagem mesmo. No momento, tô usando esse aqui, ó. Não me deixem sozinho, minha gente! Depois ele é bonitinho, né? Olha aqui. Depois já vem engomadinho. Se eu lhe oferecesse uma outra opção, a senhora experimentaria? Não vai custar nada? Não. Então, dona Maria. Olha, no começo eu não acreditava mesmo, sabe? Barbudo, baixinho, operário, né? Mas depois eu vi que o Lula tem muito mais consistência. Outra era só a embalagem. O pessoal aqui de casa adorou. Lula rende muito mais. Olha, o trem do atraso. Olha aí, o trem do Marajá das Alagoas. O trem do empreguismo. Collor contratou 3.826 funcionários sem concurso. No meio, diversos parentes. O trem da morte. Alagoas tem uma das taxas de mortalidade infantil mais altas do país. O trem da favela. 30% da população de Maceió, 100 mil pessoas, moram em favelas. O trem do analfabetismo. A taxa de analfabetismo em Alagoas é uma das mais altas do Brasil. O trem dos usineiros. Collor fez 107 quilômetros de estradas, 79 quilômetros para beneficiar terras dos usineiros. Eita, trem ruim. Dá-lhe, Collor. Dá-lhe, Collor. Dá-lhe, Collor. Dá-lhe, Collor. Este homem despreza o povo. Na hora de votar, pense nisso. Se você
quiser acreditar no meu adversário, naquele que descaradamente diz coisa na televisão para iludir o nosso povo, você, na verdade, sabe o que está acreditando? Você está acreditando que é possível uma raposa tomar conta do galinheiro sem que a raposa vá comer as galinhas. E nós sabemos que a raposa come a galinha. Portanto, não coloque uma raposa dentro da urna, que ela vai comer mais ainda o seu salário. Geralmente, nessa época do ano, em véspera de eleição, muitos mamíferos perdem o rumo e vêm dar nos lugares mais inesperados. Estamos vendo aqui uma espécie estranha, um filhote da ditadura que nadou e morreu na praia. Vamos conversar um pouco com o professor Pinto Pardal, que é biólogo. Não me deixem sozinho pela última vez, não! Calma, meu filho, calma, olha aqui, toma aqui uma gorjetinha pra você ficar mais calmo um pouco. Então, professor, como é que vive essa espécie, hein? Bom, minha filha, o filhote da ditadura, ele vive basicamente da caça, né? Os filhotes da ditadura são grandes caçadores de maracujás e se alimentam basicamente de propinas, de mamatas e tambiques. E o que as pessoas devem fazer se verem essa espécie, professor? A minha filha não pode chegar perto, é uma espécie muito violenta. Calma, é uma espécie muito violenta. Olha, nunca chegue perto de um filhote de ditadura, porque eles começam a esbravejar com as pernas e com os braços, assim que é um perigo, entendeu? E essa espécie, professor, costuma balançar muito o rabo também? Que isso, minha filha, que balançar o rabo. Essa espécie vive com o rabo preso. Domingo à noite, São Paulo. 300 mil pessoas apoiam entusiasticamente a Aliança Popular. Covas sobe ao palanque junto com Lula e Bisol. Segunda-feira à noite, Porto Alegre. Mais de 120 mil pessoas lotam o centro de Porto Alegre, saudando Lula e Brizola. Do meu lado, você já viu. Lula, Brizola, Mário Covas, Miguel Arraes, a esquerda do PMDB, PSB, PCB e PCdoB. Do outro lado, você também já conhece as pessoas que são manjadas. Delfim Neto, Roberto Campos, Maluf, Ronaldo Caiados, Roberto Cardoso Alves, Roberto Marinho, dono da Globo. Ou seja, de um lado você tem, na candidatura da Frente Brasil Popular, aqueles que lutaram durante 30 anos para conquistar a democracia, e do outro lado você tem aqueles que 30 anos fizeram todo tipo de maracutaia para evitar que nós conquistássemos a democracia. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. Para receber Lula, o Rio de Janeiro faz o maior comício de sua história. Ontem havia mais gente na Candelária que no comício de 1 milhão da campanha das diretas. O povo cantou e dançou junto com os artistas e recebeu Lula, Brizola, Covas, Arraes e outros líderes políticos com grande entusiasmo. Veja o discurso de Mário Covas. Nós aqui estamos para trazer o apoio do pequeno PSDB à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. O discurso de Brizola. Agora, no dia 17, quem votou em Brizola terá que votar em Lula para presidente. Somente nós seremos capazes de construir uma nova pátria. Uma pátria livre, uma pátria soberana, uma pátria respeitada no mundo inteiro. Somente nós é que seremos capazes, com o nosso voto, de conquistarmos a libertação do nosso povo. Dia 17, não tenha medo de ser feliz. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, com sinceridade.
sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Olê, 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 olá, Lula, Lula, lá. Lula, lá, é a gente junto, Lula, lá. Brilha uma estrela, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Olê, 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 olá, Lula, Lula, lá. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, Brasil criança, Lula lá, com sinceridade. Sem medo de ser, sem medo de